Bom dia para todos. Você já deve estar vendo este novo visual. É bem melhor do que antes, não é? Algo muito melhor. Eu tomei meio que um antídoto recentemente e eu tô assim já faz uns dias. E olha, eu tô tão fabuloso que nem a câmera consegue pegar direito tudo, não é? Nossa, aqui tá muito perfeito. Ei, eu voltei ao normal! Sejam bem-vindos à Legião de Iacon e como tinha prometido, o vídeo de curiosidade sobre o Exploverse. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo também. Tome um café, pegue uma xícara de café, sente na cadeira e venha assistir esse vídeo sobre as curiosidades do Exploverse. Para as pessoas que forem novas e não conhecem esse universo, é um universo de Transformers que eu estou construindo dentro deste canal, apenas focado em um grupo de Autobots em busca de seus companheiros na sua nave perdida em sabe-se lá onde ela esteja. E eles estão tendo uns problemas porque eles estão sendo caçados pelos Decepticons, porque eles estão querendo fazer o máximo para evitar que, se os Autobots retornarem por completo, uma guerra nova se inicie. E agora vamos para o nosso vídeo. A primeira da lista não é algo muito revelador e também não é algo muito empolgante, mas a primeira é a mudança de títulos e thumbnails de cada vídeo. Alguns episódios acaba que eu faço uma mudança extrema nas thumbs, como que foi o exemplo com o que aconteceu na época de que a Exploration tinha sido lançada. E além de aumentar a qualidade, isso tem um outro motivo. Algumas das thumbs não faziam um pouco de jus com o que eu tava querendo, principalmente porque as antigas elas tinham uns probleminhas de qualidade. Mas também não era só por isso, mas algumas thumbs têm como objetivo de demonstrar um pouco de detalhes do que o episódio vai propor. Como a gente tem no episódio 9, que é um episódio mais longo, ele tem uma demonstração da Terra. É claro que isso praticamente pode entregar um pouco a respeito dos Autobots, mas se vocês forem dar uma analisada, a forma que a thumb foi feita com o intuito de revelar pouco do episódio, principalmente em questão do seu título, o último recado, é algo que é com a intenção de não demonstrar muito das coisas, como também foi o caso com o título do último episódio que tinha lançado, Os Últimos Autobots, em que a thumb mostrava mais dos Autobots andando a caminho da base dos Cavaleiros, e também uma referência ao que a gente tinha visto uma cena de Rise of the Beasts. A caminho para o segundo tópico, agora nós temos o vilão original de Exploration. Originalmente, quem seria a ameaça era o Fallen. Claramente teve uma baita de uma mudança para a ideia do vilão não ser mais o Fallen, principalmente porque já haviam alguns canais que já estavam trazendo o Fallen como uma ameaça principal. E para não acabar caindo na mesma repetição de novo, eu decidi então trazer algo relacionado a Unicron, algo como um seguidor de Unicron. E originalmente os planos nem era que fosse o Peste, e sim seria meio que uma ameaça chamada Os Fantasmas, ou de uma forma até que melhorzinha para se contar, o Pesadelo dos Primes. Mas isso foi alterado mais pra frente após a descoberta de um conteúdo dos Arautos de Unicron chamado Os Quatro Cavaleiros de Unicron. E nós temos agora como o nosso primeiro inimigo dentro da série, Pestilence, que foi a principal ameaça da primeira temporada de Exploration. Para o nosso próximo tópico, nós teremos mais Lords na série. Atualmente, nós temos 5 Lords vivos na série: Blackout, Shockwave, Mindwipe, Brawl e Jetstorm como o mais recente Lord que substituiu o Soundwave em seu cargo. E nós anteriormente teríamos 9 Lords, nós teríamos a presença de mais 3 Lords diferentes. Um seria Onslaught,
o outro seria Motormaster e o último seria Starscream. Mas aí eu acabei que alterei essa ideia porque eu tenho planos futuros para um destes carinhas, e principalmente pelo fato de que a gente ainda não possui uma figura para a representação do Onslaught e muito menos o Motormaster, que a gente nem sequer teve muito dele nos filmes. Na verdade, não tivemos nada sobre ele. Então acabou que foi uma ideia descartada logo em seguida. Mas atualmente nós agora temos os 5 Lords. Para o nosso quinto tópico, um tópico bem pequeno, mas nós teríamos os Starseekers presentes no Exploration. Originalmente, os Starseekers seriam um grupo que estaria presente desde o início da série, porque eles já estariam caçando Hot Rod já faz um bom tempo. Só que como eles só tiveram sinal de que ele ainda estava vivo muito depois, eles iriam atrás dele a partir do episódio 5, em que ele iria se manifestar pela primeira vez. Mas isso foi uma ideia descartada por causa que já teria muito conteúdo para explorar, principalmente pelo fato de que a gente já teria a presença de Pesci como o principal vilão, e os Starseekers meio que não teriam necessidade de aparecer logo tão cedo. Então, para isso, eles apenas estavam tentando encontrar ele e finalmente o acharam no primeiro episódio de Trinities, e no final capturaram os Autobots. Para a sexta curiosidade, nós temos um conceito diferente de cada personagem ali presente na série. Já de início, nós teremos mais participação do Howdy na série no início, só que devido eu não tenho uma figura boa para o Howdy, então acabou que teria que sacrificar o personagem, porque senão ele estaria andando, seria cadeirante o resto da série inteira. E o Berserker não seria um escravo, um dread escravo que o Barricade estaria comandando desde o início da série. Os dois seriam parceiros, assassinos à parte do Shockwave, e nós teríamos um Deadlock sem ser uma cópia do original. Apenas seria mais um que estaria andando por aí em busca de sobrevivência, e no final ele se juntaria aos Autobots. O Ratchet, nós teremos um conceito bem mais puxado para TFB, dele ser alguém mais rancinza, algo realmente daquele médico que a gente conhece das duas séries mais famosas de TF, Animated e Transformers Prime, de um médico um pouquinho chato, reclamão. E nós teremos um Hot Rod que permaneceria no mesmo conceito, só que ele não teria uma relação muito forte envolvendo o Bumblebee. Para a sétima curiosidade, nós teremos uns conceitos diferentes para o episódio 8 e 9 de Trinities. No episódio 8, a gente teve um episódio inteiramente focado sobre o arco dos Dreads, sobre toda a revolta que eles tiveram durante os seus tempos até os seus momentos de glória, e quando o Grindel morreu. Mas originalmente era para aquele episódio teria explorado mais o lado mais obscuro da prisão de Praxis. A gente estaria explorando uma área mais subterrânea, em que Slug e Crowbar estariam encontrando alguns Transformers abandonados de muito tempo, que eles estariam lá e nem saberiam se realmente ainda existe vida em Cybertron, porque eles já passaram muito tempo embaixo da Terra, que eles não saberiam mais o que é luz do amanhã. Eles passariam simplesmente a vida inteira no escuro, e o Slug e o Crowbar iriam tirar eles dessa miséria. E no episódio 9, nós teremos uma visão bem diferente da prisão como motim. Nós teremos mais do motim dos prisioneiros, inclusive dos seus trabalhadores. Nós teremos um lado bem maior dessa revolta, não só focando apenas no Slug e no Crowbar. Mas como o episódio já estava muito longo, acabou que ficou por isso mesmo. O Clampdown quase sobreviveria ao episódio 9. Ele quase iria sobreviver, mas por muito pouco. Ele estaria quase realmente à beira da morte. E quem já teria visto o que eu tinha postado na comunidade um tempo atrás a respeito do Clampdown, na época que a gente estava tendo os episódios focados na prisão de Praxis, o Clampdown é uma inspiração forte minha ao Ratbat para a série. Eu me inspirei bastante no Ratbat para o Clampdown, não é à toa que a nave dele é nomeada de Ratbat, e na série ele quase estaria morrendo até o momento que o Soundwave iria o encontrar, e ele iria recolher a Spark, nem que o Soundwave fez na IDW, que o matou, recolheu a sua Spark e incluiu ela dentro de um cassete. Mas a ideia foi descartada porque eu vi que já estava mais do que necessário do Clampdown realmente se despedir naquela forma, e também ele já fez um belo de um estrago
nesses 3 episódios que ele apareceu. Nós teríamos uma aparição muito menor do Soundwave na série. Na verdade, nem sequer teríamos uma aparição dele, e sim, ele só apenas seria mencionado. Porque da mesma forma que nós temos agora a presença do Optimus na série, de vez em quando em alguns flashbacks, era também para não ter sido algo planejado para eles aparecerem e apenas serem mencionados. Porque isso é algo que eu quero explorar mais pra frente, e como o meu foco nas séries é dar uma atenção a mais para os personagens que não tiveram tanto destaque em outras mídias, como estou fazendo agora com Ratchet, Deadlock, um pouco mais com Hot Rod e com alguns outros Decepticons, principalmente com Barry Cage, Shockwave e Berserker, o Soundwave não teria nem sequer uma atenção, mas então resolvi incluir ele na série apenas como um mensageiro que estaria lá para mandar recados, principalmente porque agora que ele está trabalhando em um cargo 2 vezes maior do que um Lorde dentro dos Decepticons, ele não pode mais perder seu tempo com coisas à toa, e o Soundwave para ele, esse serviço de estar supervisionando os Decepticons na Terra, não seria nada de tão preocupante, então ele não iria se importar em querer ficar fazendo relatórios. Apenas fez isso porque era parte das ordens dele. E a nossa última curiosidade, como número 10, eu queria trazer algo um pouco mais interessante no final, que vamos falar sobre a Villa Tree. A Villa Tree, que era originalmente dos Ticotronics, o mesmo povo que os Dinobots vieram, e todo o conceito, toda a ideia de que a vila foi feita próxima do poço de Cybertron era porque é parte da religião de seu povo, de que se eles estivessem mais próximos do fosso de Cybertron, que também é o mesmo local onde vem o campo das Sparks, onde os Transformers surgem, eles acreditavam que estariam muito mais próximos de Primus, porque eles acreditam bastante em Primus, e eles sempre eles têm esse conceito de se manterem mais próximos dele e também unidos como um só. Todo o conceito da vila ser algo bem parecido, como se fosse umas tribos, como aquelas cabanas de tribo, algumas construções dali, é algo que vai diferenciar um pouco, é bem diferente dos conceitos de alguns outros lugares de Cybertron, porque é algo o que torna único para eles. E o próprio visual dos Dinobots, que foi um aproveitamento disso, que eu aproveitei do visual dos Dinobots para fazer a vila, faz mais sentido isso para eles, porque eles têm uma aparência bem mais realmente como se fossem guerreiros antigos, guerreiros que mantêm suas tradições, e eu aproveitei bastante esse conceito visual dos Dinobots para construir a vila, inclusive todo o seu povo, com suas religiões, a sua própria língua também, que é uma variação que eu peguei do inglês. Eu peguei o inglês e fiz umas variações no final das palavras para poder tornar para não ficar muito complexo também para tentar falar, para tentar pronunciar, mas é algo que eu achei interessante de trazer, porque isso torna os Dinobots algo bem diferente, bem mais difícil de assimilar comparado com os outros Transformers. E praticamente eu tenho um artigo somente dos Ticotronics. Quem sabe eu até posso divulgar esse artigo sobre os povos, sobre esse povo, os Ticotronics. Em breve eu estarei até fazendo um artigo apenas para outros povos que podem surgir mais para frente. Isso é algo que eu quero fazer. Eu quero trazer mais de alguns povos de Cybertron, inclusive dos Dredds. Então esse foi o vídeo sobre as curiosidades sobre o Exploverse, algumas das curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado, e quem for novo e se interessou bastante por esse universo também, vou deixar a playlist no final do vídeo, as playlists da primeira e segunda temporada, e até mais pra frente teremos mais episódios novos e muito mais surpresas, não só dentro do Exploverse, mas também de algumas outras coisinhas que acho bastante. Na verdade, eu tenho certeza de que muitos de vocês vão gostar das novas surpresas. E foi isso. E vou me despedindo por aqui e tchau.